Particularmente gosto quando o bolsonarista é punido pela justiça, porque eles acham que eles podem fazer o que quiserem, mas quando eles levam a punição eles ficam todos chororosos. Caso do Wallace do vôlei, que fez uma postagem assim horrível a respeito do Lula, foi punido, achou que como todo bom bolsonarista estava acima da lei e foi punido de novo agora pelo COB. Mas nada disso vai adiantar se o Alan dos Santos não for deportado e preso aqui no Brasil, porque ele tem se transformado cada vez mais em um mártir bolsonarista no momento em que Bolsonaro começa a sair da latrina onde ele está e começa a sair fedendo. O bolsonarismo pode encher muito o saco do governo Lula nesse momento com esse ressurgimento do Bolsonaro. Por isso que a prisão de Alan dos Santos é fundamental, como você vai entender nesse vídeo. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você gosta quando o bolsonarista é punido? Você teme que o Bolsonaro possa voltar para encher o saco do Lula? Você concorda que o gengivão tem que ser preso? Se você concorda, deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos falar primeiro sobre essa punição do Wallace que acabou de acontecer. Eu acho que você lembra desse caso, o Wallace fez uma postagem num clube de tiro falando sobre o Lula. Claro que essa foi uma postagem que incitava situações que poderiam colocar o Lula em risco. E ele foi punido. Houve toda uma mobilização, a polêmica foi muito grande, a Advocacia Geral da União se mobilizou contra o Wallace, nós tivemos até mesmo ações disciplinares movidas contra ele nas instâncias desportivas. E ele sofreu ali um gancho, sofreu uma punição, teve que ficar sem poder jogar por um período determinado de tempo. Mas como todo bom bolsonarista que não sustenta aquilo que ele fala, veio pedir desculpa, como o Bolsonaro fez lá atrás, prestes a ser punido pelo STF. Só que o Wallace se achou acima da lei. E no final de semana, o que aconteceu? O Cruzeiro, que é o time que ele joga, o colocou para jogar na partida, na final do campeonato de vôlei. E aí o que aconteceu? Nova punição, porque o Comitê de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro puniu o Wallace, puniu o Cruzeiro. E o gancho que era de 90 dias, agora virou de 5 anos. Bolsonarista não tá acima da lei, ninguém tá acima da lei. E ainda por cima, essa punição se estende para a seleção brasileira de vôlei. E o comitê... E ainda, pessoal, o Comitê de Ética estendeu a punição para vários outros órgãos relacionados ao vôlei nacional. Isso mostra que não adianta querer escapar das determinações da justiça, porque a punição vem. E não adianta ser bolsonarista ou bozoísta, já que eles gostam de fazer muita palhaçada, porque todos serão punidos com o rigor da lei, como já está acontecendo. Uns sendo punidos com o rigor mais pesado, outros menos, mas as sanções já estão ocorrendo. Não vamos nos esquecer da Regina Duarte, que vira e mexe toma uma punição das redes sociais por propagar notícia falsa. Agora, se você for entrar na página da Regina Duarte e você quiser segui-la, vai aparecer uma notificação falando o seguinte: olha, essa página ela compactua com a divulgação e propagação de notícias falsas. Você quer mesmo seguir? E aí você clica sim ou não, mas é muita humilhação, é muita vergonha você ser repreendido publicamente e ter um selo de mentiroso, de enganador nas redes sociais. Ainda mais hoje que os nossos perfis pessoais se confundem ou até mesmo são sobrepostos pelos nossos perfis nas redes sociais. Se você é um mentiroso na rede social, você é um mentiroso na vida real. Automaticamente isso acaba acontecendo. Se você é rico, bem-sucedido e feliz na rede social, você automaticamente é rico, bem-sucedido e feliz também na vida real. Então é muito bom ver essas punições contra os bolsonaristas ocorrendo. Mas, pessoal, tudo isso será em vão caso o Alan dos Santos, o gengivão, o dono daquele blog Terça Livre, não seja punido como ele deve ser punido. Porque o Alan dos Santos, ele teve a prisão dele decretada, isso lá em 2020. E graças a uma ajuda do Eduardo Bolsonaro, ele zarpou do Brasil. Ligue aqui no card para que você entenda isso tudo. E ele tem a prisão dele decretada no Brasil, mas ele não cumpre a prisão. Ele está lá nos Estados Unidos vivendo de boa. O Alexandre de Moraes, no despacho da prisão, ele errou, porque ele deu margem para uma interpretação da condenação aqui no Brasil que poderia ser enquadrado como um crime de liberdade de expressão, mais ou menos assim, para facilitar o entendimento do vídeo. Ele não colocou um crime que pudesse ser entendido de modo unânime na comunidade internacional. Um crime que tem aqui no Brasil e teria lá nos Estados Unidos. Então, para ele ser preso, é necessário todo um processo burocrático penoso passando pela Interpol.
Ele precisa ser visto como um criminoso internacional, o que não aconteceu ainda e nós não sabemos por quê. Para o Alan dos Santos ser preso, ele precisa ter cometido um crime aqui no Brasil, que é equivalente lá nos Estados Unidos. E aí você consegue fazer o acordo de extradição. Mas não é isso que está acontecendo, porque não sei por que o Ministério da Justiça não consegue enquadrar o Alan dos Santos na Interpol. E nem consegue acionar o Itamaraty para que ele seja deportado, que é um processo muito mais fácil. É uma morosidade imensa do Flávio Dino. E enquanto isso, o Alan dos Santos, ele desfila livremente diante dos bolsonaristas, desafiando a justiça brasileira, mostrando que ele venceu, porque ele está livre, ele não está preso. E isso acontece num momento muito, mas muito delicado, com a volta do Bolsonaro. O governo precisa ficar em alerta o máximo possível. Porque nós estamos discutindo nesse momento pontos que são apetitosos para o Bolsonaro, como a PL das fake news, que tem sido vista por uma parcela grande da população como sendo censura. E aí o que acontece? Esse é um assunto caro para o Bolsonaro. A oposição conseguiu se agrupar em torno disso. Fora que nós vamos ter a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. E sabe quem vai ser o presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito? Ricardo Salles. Vai ser uma comissão parlamentar de inquérito completamente dominada pelos bolsonaristas. Então o Bolsonaro, ele começa a sair da latrina onde ele estava e começa já chegando fedendo, podendo ter vários assuntos que ele interessa. E não tem nada pior para um governo do que você ter um opositor popular andando por aí e engajando as pessoas. E daqui a pouco nós vamos ter o Bolsonaro ainda mais dentro do centro da discussão quando começar o processo de cassação dele. E o Lula precisa, nesse momento, aprovar o arcabouço fiscal e reduzir a taxa de juros, porque sem isso não existe governo Lula. Todo governo Lula depende do arcabouço fiscal do Haddad, e ter Bolsonaro enchendo o saco fica ainda pior. É uma situação que o governo precisa ficar muito atento, principalmente o Flávio Dino. Flávio Dino é o alvo hoje prioritário dos bolsonaristas. Uma forma do Flávio Dino conseguir se livrar dos bolsonaristas é dando uma demonstração de força. E não existe demonstração de força maior do que prender o Alan dos Santos. Mas o Dino parece que ele não consegue fazer isso. O Dino, ele vai ser chamado para depor na CPMI dos atos antidemocráticos. O Dino está semana sim, semana não, sendo convocado para ir ao Congresso. E a cabeça dele é a cabeça que está a prêmio com o objetivo de ser derrubada na CPMI. Parece que ele não percebe isso. Mas por quê? Porque ele está fraco, ele está exposto, ele tem que mostrar que ele é presente, que ele é forte, mas ele não consegue fazer isso. O Dino está falando grosso com o Google, mas está falando fino pro Alan dos Santos. É um momento muito delicado do governo que casa com esse ressurgimento do Bolsonaro. Se o governo não conseguir aprovar o arcabouço do Haddad nesse momento, se o governo não conseguir reduzir a taxa de juros nos próximos meses, o que está difícil vai ficar cada vez mais complicado com o Bolsonaro ressurgindo. Ah, mas se o arcabouço fiscal der errado, já tem a desculpa, a culpa é do Campos Neto. Mas nós temos que lembrar que a vitória de Lula contra Bolsonaro foi muito apertada. Para 2026, basta uma pequena oscilação para que o governo perca a sua nova disputa em 26. É melhor ficar atento.